Gravação iniciada, presidente. Ok, Marco Antônio, eu também iniciei minha gravação. Colegas, vamos dar seguimento, então, ao nosso julgamento do período da manhã do dia 2 de fevereiro de 2020. Nós temos um intervalo, acabou o intervalo se estendendo um pouco, até porque nós conseguimos fechar a pauta da manhã, e nós temos agora esse tempo livre até às 13 horas, porque a nossa sessão de julgamento, ela tem sido sempre das 9 às 13. Então, nós temos mais 1 hora de sessão de julgamento. Então, nós vamos fazer o seguinte, a portaria 18.077, de 30 de julho de 2020, do CARF, ela diz assim, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, é facultado ao presidente de turma a antecipação do julgamento de processos ou a antecipação do início da sessão de julgamento, respeitado o limite mensal de 6 sessões de julgamento. Tá? O disposto no parágrafo 1º não prejudicará a realização da sessão de julgamento nos horários agendados para os processos em que haja pedido de acompanhamento ou sustentação oral. Tá? Então, em relação aos processos para os quais não há pedido de acompanhamento e não há pedido de sustentação oral, em relação aos que não há esse pedido, a gente pode adiantar, tá? Respeitado o limite de 6 sessões. Nós temos que manter processos nas 6 sessões. No caso agora, não vão ser 6, são 8, porque nós temos sessão extraordinária. Então, nós temos que manter processos, tá? Mas podemos já adiantar processos, então, da sessão do período da tarde. Vamos lá, então. A sessão de julgamento do período da tarde do dia de hoje, dia 2 de fevereiro, se inicia pelo item 19, tá? Porém, o item 19, 20, 21, 22, 23 e 24 são todos da mesma contribuinte, a Marle ou Male Componentes de Motores do Brasil Limitada. Esses itens foram retirados de pauta a pedido, né, por solicitação da PGFN. Então, eles não serão julgados, tá, nessa reunião. Itens 19, 20, 21, 22, 23 e 24 foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Então, adiantando então, o julgamento dos itens da tarde, nós vamos fazer o julgamento agora do item 25 da pauta. Em verdade, são vários itens da mesma contribuinte. São os itens 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Todos da contribuinte LabTrade do Brasil Limitada. LabTrade do Brasil Limitada, itens de número 25 a 31, todos de relatoria da conselheira Renata. Renata, você vai iniciar por qual item? Eu vou fazer na sequência. Na sequência? Então, beleza. Então, colegas, nós vamos então fazer agora o julgamento do item 25 da pauta. É um item do período da tarde, do dia de hoje, mas nós estamos adiantando e fazendo agora de manhã, tá? Item 25 da contribuinte LabTrade do Brasil Limitada. Renata, pode começar então. Na verdade são 1, 2, 3, 4. São quatro processos de obrigações principais e 3 processos de obrigações acessórias. Então, os de obrigações principais, eles são muito parecidos. Então, esse primeiro só, eles têm bastante alegações, né? Esse primeiro só que eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais extensa por conta das várias alegações, mas os outros não vai precisar de uma leitura tão, assim, talvez nem precise de uma leitura, porque eles são, de fato, muito semelhantes, só muda a obrigação principal em seu tributo em si. Então, eu vou direto para o voto, porque eu estou adotando a decisão da DRJ, e o voto em si está muito esclarecedor, ele fala bastante sobre o processo em si, tá? Então, vamos lá, isso esclarece muito e contextualiza bastante.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conhece. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão proferida pela DRJ-SPO 1, que julgou procedente o lançamento de contribuições arrecadadas de segurados empregados e contribuintes individuais no período de 1 de 2004 a 2 de 2004, inclusive o 13º salário, declarados em GFIP após o início da ação fiscal. Isso está no levantamento FPO 1, folha de pagamento, aqui, eu não sei como ele fez, GFIP, não recolhidos à Receita Federal do Brasil, no montante de R$ 42.895,14, consolidado aos 29 de 8 de 2008. Então, como eu falei, considerando que o recurso voluntário, ele interposto, ele reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, eu vou me aproveitar da permissão do artigo 57, parágrafo 3º, do anexo 2º do regimento interno do CARF, e adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, com os quais eu estou plenamente de acordo, para que venha integrar o voto como razões de decidir. Então, as alegações da impugnação não prosperam, porquanto o lançamento fiscal atende às normas legais, como será demonstrado. Esse primeiro item do pedido de julgamento simultâneo dos processos fiscais. Então, o recorrente, ele pede julgamento simultâneo de todos os processos, né, para que não haja julgamentos divergentes. A DRJ, ela, na verdade, ela negou o julgamento em primeira instância, o julgamento conjunto, e o fundamento dela foi que o decreto 72.265 não prevê isso, tá? Eu aqui acabei deixando nesses todos os julgamentos de obrigação principal, mas foi por um lápis, porque nos julgamentos de obrigação acessória eu escrevi um parágrafo diferente que eu vou transportar para cá. E o que eu digo lá é que aqui no regimento interno do CARF a gente tem a norma que prevê que quando a gente tem os processos, a gente prevê a distribuição conjunta dos processos, tanto quanto possível, se eles estiverem na mesma fase, para justamente evitar julgamentos divergentes, que isso seja distribuído para o mesmo relator, e efetivamente isso aconteceu, de fato, eles foram distribuídos para o mesmo relator, e eles estão sendo aqui julgados na mesma oportunidade. Então, na verdade, eu não tenho que prover nesse sentido, porque essa demanda do contribuinte já foi atendida. Então, eu vou transportar para cá. Isso eu acabei por um lápis não fazendo nessa oportunidade, mas isso eu vou trazer para cá esse ponto, tá? Então, isso eu vou substituir aqui no voto. Então, agora vamos passar por efetivamente o que vai ficar aqui. Então, o que ele alega basicamente no recurso dele são os recolhimentos. Ele diz que ele alega que ele recolheu as contribuições, e aqui vou passar a rebater isso, a DRJ rebateu, e eu vou começar aqui a expor as razões. Dos recolhimentos alegados. Conforme consta do relatório fiscal e da planilha anexa, foram lançados no presentes autos contribuições arrecadadas de segurados empregados e contribuintes individuais nas competências 1 a 2 de 2004, inclusive 13º salário, declaradas em GFIP após o início da ação fiscal, e não recolhidos à Receita Federal do Brasil. Alega impugnante que a fiscalização deixou de considerar os valores que foram efetivamente recolhidos pela empresa, conforme se infere dos documentos juntados. Entretanto, a alegação não prospera. Vejamos, aí aqui ela traz o artigo 16 do decreto 70.235, dizendo que as provas têm que ser juntadas juntamente com a impugnação. Como visto, a impugnação deve ser acompanhada das provas que o contribuinte julgar de direito. Nesse sentido, aí fala de uma doutrina, e aqui vamos lá. Contudo, a defesa, a impugnante fez a juntada, além da procuração e da alteração e consolidação do contrato social, de comprovantes de integra da GFIP e de recolhimentos do FGTS, que estão a folha 73 a 211. Não trouxe aos autos qualquer comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias, que é feito por intermédio de GPS, Guia de Previdência Social, visto que a GFIP, como seu próprio nome diz, destina-se ao recolhimento do FGTS e à prestação de informações à Previdência Social. Logo, não há nos autos prova de que as contribuições lançadas no AI em debate foram recolhidos. Neste ponto, aí eu que acrescento, ressalto que o contribuinte, agora recorrente,
afirma que, em seu recurso voluntário, que foram fornecidos documentos relativos ao recolhimento de contribuições que deixaram de ser considerados pela autoridade autuante em sua planilha, como, por exemplo, o recolhimento no valor de R$ 68,34, realizado na competência 30 de 3 de 2004. No entanto, o comprovante alusivo a tal recolhimento, que se encontra a folha 108 dos autos, tanto como todos os demais comprovantes de recolhimento anexados aos autos pelo recorrente, diz respeito ao recolhimento de FGTS e não às contribuições sociais lançadas e cobradas por meio do auto de infração era discutido. Portanto, cabe ao impugnante apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, pois a transferência do ônus da prova e invalidade do ato administrativo cabe a quem invoca, conforme ensina o mestre Eli Lopes Meirelles, e que ela traz uma doutrina que eu fico aqui à disposição para vocês lerem. Afirma a impugnante que da planilha denominada Composição do Levantamento FOP Empregados, apesar de destacar uma coluna denominada Valores Localizados na Contabilidade, não constantes em folha ou GFIP, deixou o fiscal de relacionar valores que se encontram na contabilidade, juntando cópias de recolhimentos que não foram considerados na confusa planilha, destacando, por exemplo, não ter sido considerado na planilha o recolhimento no valor de 68,34 realizado na competência 3 de 2004. Não há sentido na afirmação do contribuinte, porque dos valores lançados na contabilidade, o auditor fiscal destacou apenas os fatos geradores que deixaram de ser informados nas folhas de pagamento e na GFIP, não havendo por que considerar da contabilidade fatos geradores de outras contribuições que não são de sua competência, fiscalizar, uma vez que os documentos de arrecadação juntados aos autos pelo impugnante dizem respeito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, trazendo para a competência 3 de 2004 o recolhimento dos valores abaixo que, como se observa, não contém o valor especificado pelo impugnante. Consultando conta corrente da empresa, para a competência 3 de 2004, consta apenas uma guia de recolhimento da Previdência Social GPS no montante de R$ 132. Este recolhimento, porém, não comporta qualquer dedução nos presentes saldos, visto que, tendo a GFIP caráter de confissão de dívida, deve ser deduzido do lançamento automático para a cobrança de contribuições declarada em GFIP tempestivamente, cujo lançamento é feito através do documento denominado IP, intimação para pagamento. Por essa razão, ficou devidamente esclarecido no relatório fiscal que, dos valores declarados em GFIP após o início da ação fiscal, deduzimos os valores declarados em GFIP antes do início da ação fiscal. O resultado positivo foi considerado como salário de contribuição, com código de levantamento FOP e multa deduzida. Assim sendo, a impugnante furtou-se a prova de que não foram considerados no lançamento os valores efetivamente recolhidos pela empresa, pelo que é totalmente procedente sua alegação. Da motivação e do direito ao contraditório e ampla defesa. Alega impugnante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em síntese argumentando. Não foi apontado com exatidão quais os documentos que deixaram de ser apresentados. A planilha apresentada é confusa e obscura, não segue uma lógica sequencial, as competências, colunas e informações apresentam-se de forma dispersa, não condensada, ilógica e sem nenhuma legenda que decifre os mais variados códigos e abreviações utilizadas. A planilha não aponta ou destaca com clareza qual a efetiva diferença entre o valor recolhido e aquele que se entende devido e sobre quais segurados recai o encargo. Não se demonstra de maneira clara qual a efetiva base de cálculo das contribuições. Mais uma vez, os argumentos da impugnante não se sustentam como se demonstrará. De pronto, deve ficar claro que as informações constantes dos relatórios DC, BC e GFIP-Web foram utilizados pelo auditor fiscal para confrontar com as informações prestadas pelo contribuinte no arquivo magnético elaborado de acordo com o MANAD. Logo, se as contribuições objeto dos presentes autos foram declaradas em GFIP após o início da ação fiscal, encontram-se no relatório GFIP-Web e nos lançamentos constantes do arquivo MANAD entregue pela empresa fiscalização.
Os princípios do contraditório da ampla defesa são as manifestações do artigo 5º, 35 da Constituição Federal, que tem a seguinte dicção. Aí, aqui, no processo administrativo, esse princípio decorre também do artigo 2º, parágrafo único, inciso 10 da Lei 9784 de 99, que garante os direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de provas e a interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio. E do artigo 44 da mesma lei, quando diz, encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Portanto, o contraditório traduz na faculdade da parte de manifestar sua posição sobre fatos ou documentos trazidos ao processo pela outra parte. É o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e reagir contra esses. Aqui ele traz a doutrina da Odete Medauer, que eu não vou ler, né, desse modo, e não existe ofensa ao princípio do contraditório, como prova o presente procedimento administrativo. Também não há que se falar em desrespeito ao princípio da ampla defesa. É exagerada a queixa da impugnante quando alega que não se informaram quais os documentos que deixaram de ser apresentados. O relatório fiscal diz expressamente que, pela falta de apresentação dos documentos solicitados no termo de início da fiscalização, emitido em 20 de 2 de 2008, e dos posteriores emitidos em 5 de 3 de 2008, 14 de 5 de 2008 e 14 de 7 de 2008, foram lavrados o auto de infração número final 2322, não exibição de documentos e ou livros, o auto de infração 233-0, deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Ora, os autos de infração 2322 e 2330 foram recebidos pela empresa, deles constando os documentos e ou livros não apresentados, bem como quais as informações e esclarecimentos que deixaram de ser apresentados. Trata-se, portanto, de informações das quais a impugnante tem pleno conhecimento. Ressalta-se que referidos autos de infração foram impugnados pela empresa e julgados procedentes através, respectivamente, dos acórdãos 793 e 794, ambos de 16 de 6 de 2009, e deles se observa que a impugnante deixou de apresentar livros diário e ou caixa, bem como documentos que deram origem a lançamentos contábeis. Ademais, sendo o presente crédito tributário apurado com base nas informações constantes do arquivo digital elaborado e fornecido pelo contribuinte, de acordo com o Manual de Arquivos Digitais MANAD, está composto por fatos geradores e valores entregues ao fisco pelo próprio sujeito passivo, que, detentor de tais informações, tem plenas condições de conferir o lançamento, portanto, apontando e comprovando eventuais valores lançados indevidamente. É ainda improcedente a alegação da impugnante no sentido de que não traduz a realidade dos fatos as informações constantes do relatório fiscal do auto de infração ora impugnante, pois, ao afirmar o agente fiscal que o levantamento foi realizado tendo como base as informações do relatório BC, BC e GFIP Web, apresenta na planilha anexada ao auto de infração impugnado outros elementos distintos deste que afirma ter como base o levantamento, ou de que a planilha é confusa e obscura, não segue uma lógica sequencial, as competências, colunas e informações apresentam-se de forma dispersa, não condensada e lógica, e sem nenhuma legenda que decifre os mais variados códigos e abreviações utilizados. O relatório fiscal afirma expressamente a folhas 15. Só um minutinho. Os seguintes critérios foram adotados para efeito deste auto de infração. Aqui ele fala exatamente todos os critérios pormenorizadamente que ele utilizou. Aqui, remuneração dos empregados, aí a linha A, ele expressa dos valores declarados em GFIP, ele especifica tudo o que ele utilizou. Aí, analisemos a planilha elaborada pela fiscalização, tomando como exemplo alguns dos dados relativos à competência 3 de 2004 a seguir reproduzidos.
E aqui a julgadora faz uma planilha onde ela, usando os critérios que o fiscal ali ele mencionou, explicou o que ele fez para fazer o cálculo, ela pega uns exemplos e ela vai fazendo aqui e mostrando como é que foi composto o cálculo que o fiscal fez. Observe-se que o fato gerador das contribuições lançadas é a contribuição de segurados empregados e contribuintes individuais declarada em GFIP, após o início do procedimento fiscal, sendo o total apurado lançado como contribuição devida nos correspondentes levantamentos, como se observa o discriminativo analítico do débito DAD a folhas 4. Assim, a planilha elaborada pelo auditor fiscal atuante contém todas as informações necessárias à verificação pelo contribuinte da forma de apuração e caracterização do fato gerador e das contribuições lançadas, identificando os beneficiários dos pagamentos e correspondente remuneração, de acordo com as informações prestadas pela empresa, seja em GFIP e, portanto, cadastrada no sistema da Receita Federal, seja através do arquivo digital fornecido à fiscalização, pelo que não é razoável a afirmação da impugnante de que a mesma é confusa e ilógica. Importante ressaltar mais uma vez que em nenhum momento a impugnante comprova o pagamento de qualquer das contribuições lançadas nos presentes autos, consultando o conta corrente da empresa, constam apenas os recolhimentos abaixo discriminados que não são objeto do auto de infração, mas de intimação para pagamento, vez que as contribuições declaradas em GVIP têm caráter de confissão de dívida. Assim sendo, foram oferecidas à impugnante todas as informações e esclarecimentos relevantes para a perfeita compreensão do lançamento fiscal, suficientes para oferecer sua impugnação, exercendo seu direito à ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Nesses termos, denota-se que restou plenamente assegurada à impugnante a garantia do direito ao contraditório e ampla defesa, como comprova o presente procedimento administrativo, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 5º, 35, né, o L é 30, da Constituição Federal, tampouco em nulidade do presente atuação, cuja lavratura apresenta os elementos e requisitos de formação válidos, possuindo eficácia como lançamento perfeito e regular, e como constituição do crédito tributário. Esse L é 30 ou é 60? Eu não me lembro. Bis in idem, inocorrência. A impugnante argumenta a ocorrência de bis in idem entre o auto de infração número 2437 e 2284. Só um minutinho, deixa eu pôr um itálico aqui. Oxe. Afirmando que a única distinção entre ambos seria quanto ao momento da declaração, o que por si só não traduziria substancial alteração para efeito da lavratura de mais um auto de infração, pois a conduta teria o mesmo tratamento. Equivoca-se a impugnante, como se verá. O artigo 32 da Lei 8.212 de 91 dispõe que a empresa tem obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal e ao Conselho Curador, esse eu vou ler porque é importante para a gente compreender a inexistência do bis in idem, declarar à Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma, prazo e condições estabelecidas por esses órgãos, dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. E na redação anterior, informar mensalmente ao Instituto Nacional de Seguro Social, por intermédio de documento a ser definido ou regulamento, dados relacionados aos fatos geradores da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. Parágrafo 2º. A declaração de que trata o inciso 4º constitui confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de cálculo, a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários. Redação anterior, as informações constantes do documento de que trata o inciso 4º
servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, informações da Previdência Social, servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termos de confissão de dívida na hipótese do não recolhimento. O disposto na Lei de Custeio da Seguridade Social e sem regulamento deixam claro o tratamento diferenciado a ser dispensado às contribuições declaradas e não declaradas em GFIP, pois, como visto, as contribuições declaradas constituem confissão de dívida, implicando, inclusive, em percentuais distintos de multa em caso de lançamento, como se confere do parágrafo 4º do artigo 35 da Lei 8.212. Então, aqui temos os artigos sobre as contribuições sociais em atraso arrecadadas pelo INSS, e INSS incidirá a multa de mora, que não poderá ser relevada nos seguintes termos. Inciso segundo, para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento, a 24% em até 15 dias do recebimento da notificação, 30% após o 15º dia do recebimento da notificação, parágrafo 4º. Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso 4º do artigo 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa e tal, a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em 50%. Desse modo, como foram lançadas no AI 228-4 as contribuições de segurados empregados e contribuintes individuais não declaradas em GFIP, enquanto no AI 2437 foram lançadas as contribuições declaradas em GFIP após o início da ação fiscal, como se confere da planilha anexada aos autos, cujo excerto da competência 3 de 2004 reproduzimos abaixo, observamos que a soma dos dois autos de infração traduz o valor apurado pela fiscalização como valor total de contribuições devidas pela empresa. E aqui tem a planilha. Desse modo, não há que se falar em bis in idem, visto que os dois autos de infração trazem contribuições distintas, seja na classificação do lançamento, seja em valor. Também não há que se considerar idênticas as condutas do contribuinte em termos de declaração ou não dos fatos geradores das contribuições para a Previdência Social, de acordo com o disposto no artigo 168-A do Decreto 2848 de 49, ou seja, o Código Penal, constitui apropriação indébita previdenciária a conduta de deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, bem como a de deixar de recolher no prazo legal contribuição ou com outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados a terceiros ou arrecadada do público. Observe-se que no presente auto de infração encontra-se a primeira folha do discriminativo analítico do débito, folhas 4, a classificação do documento como apropriação indébita previdenciária, o que não se verifica-se no auto de infração número 2284. A diferença se explica pelo fato de que a GFIP, caráter de confissão de dívida, as contribuições do segurado declaradas em GFIP e não recolhidas configuram, em tese, a hipótese de crime de apropriação indébita previdenciária. Conduta que não se identifica as contribuições não declaradas de GFIP, restando, portanto, correto o procedimento de lançar as contribuições declaradas e não declaradas em processos distintos. Da diligência em deferimento. Requereu a impugnante diligência com o fim de melhor apurar os recolhimentos realizados.
elaborando-se uma planilha sequencial, lógica e de fácil compreensão, da base de cálculo, competência, alíquota, segurados, valores recolhidos e eventuais valores devidos. A teoria do disposto no artigo 18 do Decreto 70.235, a autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do impugnante a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, dispondo ainda o artigo 16 do Decreto 70.235, mas eu não vou ler, tá? Assim, repita-se, conforme disposto no artigo 16, inciso 3º, a impugnação deve ser acompanhada das provas que o contribuinte julgar necessárias. Portanto, cabia ao impugnante apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade. Considerando, como é demonstrado, que a planilha elaborada pela fiscalização contém informações detalhadas acerca da apuração das contribuições lançadas, que o não recolhimento das contribuições em foco foi verificado através das declarações prestadas pela própria empresa ao fisco, GFIP, antes e após o início do procedimento fiscal, e em documentos existentes na empresa e exibidos à fiscalização através de arquivos digitais, folhas de pagamento e lançamentos contábeis, resta claro que as bases de cálculo que deram origem ao valor da contribuição lançada podem ser conferidos pelo próprio impugnante, que deve comprovar o recolhimento das contribuições que estão lhe sendo cobradas, não se justificando qualquer diligência para a verificação de informações que são de responsabilidade da empresa, os documentos que a embasam estão em seu poder e sobre as quais esta não logrou comprovar a inadequação. Nestes termos, indefiro o pedido de diligência formulado pelo impugnante, vez que não atendido os requisitos do inciso 4º do artigo 16 do Decreto 70.235. Por tudo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 25 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar? Uma coisa que eu gostei, Renata, no teu voto, quando você transcreve o voto da RJ, você tomou o cuidado de deixar as planilhas alinhadas com o texto. Achei jóia. O meu toque me deixa feliz, assim. Eu também, primeiro eu te conheço, e eu também tenho um toquinho, eu gosto que fique bonito. Ficou bem bacana, legal, parabéns. Obrigada. Mas... então tá, alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Vamos lá, então. Márcio, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Luiz? Acompanho a relatora. Rafael? Relatora. Francisco? Eu acompanho a relatora. Ana? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, colegas, em relação ao item 25 da pauta, da contribuinte Lab Trade do Brasil Limitada, ficará sem resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O horário, meio-dia, dá para fazer mais um? Dá para a gente fazer todas as obrigações principais, porque eles são iguaizinhos. É a mesma situação. A única coisa que muda são as obrigações, quais são as obrigações, os tributos. Então, por exemplo, esse 26, o que eles estão exigindo são contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuições individuais relativas às competências de 1 de 2004 a 2 de 2004, inclusive 13º salário, não declaradas em GFIP. Essas são as não declaradas em GFIP. As outras foram as declaradas em GFIP, essas são as não declaradas em GFIP. Então, é igualzinho, eu também adotei a decisão da DRJ,
Os argumentos deles são exatamente os mesmos, inclusive ele fala em todo sobre o pagamento de R$ 68,34, ele junta todos os mesmos documentos, esse e os vários outros que ele junta, os mesmos documentos, que são todos os pagamentos de FGTS, e os argumentos deles são idênticos, então eu adotei também a decisão da DRJ. Ok, colegas, em relação ao item 26 da pauta, que é da mesma contribuinte, uma vez que a contribuinte traz ao processo as mesmas alegações recursais, a conselheira relatora também adotou as mesmas razões de decidir em relação ao recurso. E está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo do item 26, ou voto? Não? Márcio, como você vota? Item 26. Como? Eu acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Luiz? Relatora. Rafael? Relatora, presidente. Francisco? Relatora. Ana? A Ana caiu. Opa, Acabou de cair. então tá. Voltou. Oi, Ana, como você vota? Acompanho a relatora. Acompanha a relatora. Então, colegas, em relação ao item 26 da pauta, teremos o mesmo resultado. Acórdão item 26 da contribuinte Lab Trade do Brasil Limitada. Item 26. Ficou assim resultado. Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Você está falando dos processos de obrigação principal, que todos são a mesma situação, né? Isso. O item 30, ele é terceiros, tá? Salário de educação, SENAC, SEBRAE e INCRA, a mesma coisa, vai ter o mesmo destino, os mesmos argumentos, ele também é da decisão da DRJ, que também é igual, mesma coisa, igualzinho. Tá. Ele alega também a mesma coisa, os mesmos documentos, os mesmos 6834, tudo igual. Colegas, em relação ao item 30 da pauta, é a mesma situação dos dois anteriores, né? Normalmente é a mesma situação e mesmas razões recursais, porque é a mesma base de cálculo que sobre ela incide contribuições diferentes, né? Mas as razões são sempre as mesmas de recursais, né? E as razões da conselheira são as mesmas no voto. Eu vou perguntar assim, de forma genérica em relação ao item 30. Alguém diverge do voto da relatora? A relatora, no item 30, está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário e é o mesmo voto dos itens 25 e 26. Alguém diverge da relatora nesse item? Ninguém diverge? Então, eu também não. Para o item 30 da pauta, ficará acórdão dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 30. Qual seria agora, Renata? É o 31, que está embaixo da patronal, né? Contribuição patronal SAT, né? Ele é SAT, exato. SAT Gilhat, exato. Aqui é a mesma situação também, né? Também, igualzinho, idêntico. Situação, todos são de contribuição à obrigação principal, né? Obrigação principal, as mesmas razões, tanto do contribuinte no recurso, quanto da relatora no voto. Colegas, em relação ao item 130, em relação ao item 31 da pauta, a conselheira relatora está votando também no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge? É a mesma situação dos itens anteriores, né, que nós julgamos. 25, 26 e 30. Obrigação principal, mesmas razões recursais, mesmas razões decidida a conselheira. Eu também não divirjo, então, para o item 31 da pauta, ficará assim o resultado. Item 31, também da contribuinte Lab Trade do Brasil Limitada, ficará assim o resultado. Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Os demais agora são obrigação acessória, é isso? Isso. Dá tempo, pessoal, da gente julgar, ou querem dar seguimento do Podalmoço?
Faltam 15 Com 28 e 29 dá para fazer, com certeza, pelo que eu já vi. O 27, assim, a turma também já tem um entendimento, mas talvez tenha uma discussãozinha. Meio-dia 47 ainda. Então tá. Renata, qual que você vai fazer agora, então? Vamos na sequência, né? Na sequência? É, Então tem tá. nada aqui. Na sequência, o item 27 da pauta. Colegas, item 27 da pauta da contribuinte. Lab Trade do Brasil Limitada. Pode começar, Renata. Então, vamos. Ah, esse aqui eu acho que é aquele. É o CFL 35, é aquele da 8.218. Então, tá. Vou direto para o voto, tá? CFL 35, que eu tenho um entendimento diferente de alguns. Eu acho que o Greg, o Luiz e o Francisco. Vou direto para o voto. Então, preliminar nulidade de autuação, a nulidade da autuação. Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração que tem por objeto a aplicação de multa por descumprimento de dever instrumental previsto no artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212 e no artigo 8º da Lei 10.666 de 2003, combinado com o artigo 225, inciso 3º, parágrafo 22 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99. Uma vez que, conforme relata a autoridade fiscal atuante, o contribuinte não lhe apresentou documentos geradores de lançamentos contábeis, tal como requisitado por meio dos termos de intimação para apresentação de documentos TIAD recebido aos 14/7/2008. Segundo o relatório fiscal da infração, de folha 17, em ação fiscal na empresa Labitrade do Brasil Limitada, foram solicitados documentos geradores de lançamentos contábeis através do termo de intimação para apresentação de documentos TIAD recebido pelo contribuinte em 14/7/2008 para atender a auditoria fiscal. Esses documentos não foram apresentados até esta data, ensejando a emissão do presente auto de infração, conforme previsto na Lei 8.212, de 24/7/91, artigo 32, inciso 3º, e na Lei 10.666, de 8/5/2003, artigo 8º, combinados com o artigo 225, inciso 3º, e parágrafo 22, acrescentado pelo Decreto 4.729, de 9/6/2003, do Regulamento da Previdência Social, RPS, aprovado pelo Decreto 348 de 99, a partir de 1/7/2003. Da descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido, a folhas 4, por seu turno, consta o seguinte: deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional de Seguro Social todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme previsto no artigo 8.212 de 91, artigo 32, inciso 3º, combinado com o artigo 22, inciso 3º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, para a empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme previsto na Lei 8.212, que ele cita, artigo 32, inciso 3º, e na Lei 10.666, artigo 8º, combinados com o artigo 225, inciso 3º e parágrafo 22. E o dispositivo legal da multa aplicada, também a folhas 4 do auto de infração, aponta os seguintes dispositivos. Aqui estão os dispositivos. Pois bem, tais dispositivos legais normativos, na redação vigente à época dos fatos geradores, dispunham o seguinte. E aqui a disposição é aqui os que eu li. O artigo 32 dispunha que a empresa também é obrigada a prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Departamento da Receita Federal todas as informações cadastrais na forma por eles estabelecidas. E o artigo 92, a infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável entre 100 mil cruzeiros e 10 milhões de cruzeiros. O artigo 102, os valores expressos em moeda, que fala da correção, e parágrafo único também, trata da correção. O decreto 3.048, o parágrafo 22, a empresa também é obrigada, o parágrafo 22,
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades eletrônicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, é obrigada a arquivar e conservar devidamente certificados os efetivos sistemas de arquivos em meio digital ou assemelhado durante 10 anos à disposição da fiscalização. E a Lei 1066, a empresa que utiliza a mesma disposição. Segundo se extrai dos dispositivos acima transcritos, bem como do quanto exposto no relatório fiscal da infração acima reproduzido, a autuação decorreu do fato do contribuinte não ter atendido a intimação da autoridade fiscal, por meio da qual lhe foi requisitada a apresentação dos documentos geradores de lançamentos contábeis. Veja-se que o tópico inscrição da sumária da infração, dispositivo legal infringido por seu turno, relaciona esse fato dispositivos legais e normativos insertos no artigo 32, inciso 3º, 92, 102 da Lei 812 e 225, inciso 3º do Decreto 3.048. E para as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados, o artigo 8º da Lei 1066 de 2003, combinado com o artigo 225, inciso 3º, parágrafo 22. Pela infração em questão, foi imposta ao contribuinte multa nos termos do artigo 92 e 102 da Lei 8.200 de 91. O artigo 22, já acima reproduzido, é expresso ao dispor que a infração de qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros. Ocorre que, no ordenamento jurídico positivo, há dispositivos legais que prevêem penalidade específica para infração ora tratada. Dispositivos estes que tratam expressamente dos arquivos digitais em si, sua guarda, forma de apresentação, especialmente da penalidade aplicável pelo descumprimento de suas disposições. Trata-se da Lei 8.218, que os dispõe sobre impostos e contribuições federais, disciplina a utilização de cruzados novos e da outras providências e trata dos inúmeros assuntos, e dentre eles no capítulo 5, das disposições finais e transitórias, em seus artigos 11 e 12, na redação vigente à época do fato gerador, dispõe o seguinte: as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigados a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Artigo 12, em observância do disposto no artigo precedente, acarretará a imposição das seguintes penalidades. Assim, constata-se que essas normas são específicas, dirigidas aos contribuintes pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal. Sendo assim, por tratar de norma especial, afasta a aplicação à infração do artigo 32, inciso 3º da Lei 8.212, da penalidade prevista no artigo 92 dessa mesma lei, por determinação expressa da letra desta própria norma legal, no sentido de que a infração de qualquer dispositivo da Lei 8.212 somente será punida conforme a lei disciplinado, caso não haja penalidade expressamente combinada. No presente caso concreto, como dito, o contribuinte não deixou simplesmente de prestar ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ou ao Departamento da Receita Federal, DRF, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos membros, tal como descreve o mencionado artigo 32, inciso 3º, mas sim deixou de apresentar à autoridade documentos específicos, quais sejam documentos geradores de lançamentos contábeis. Desse modo, como acima demonstrado, o ordenamento jurídico positivo prevê penalidade expressa para os casos de não apresentação de arquivos digitais e sistemas nos casos de pessoas jurídicas que utilizam sistema de processamento de dados eletrônico para, dentre outras coisas, elaborar documentos de natureza contábil e fiscal prevista nos artigos 1
11 e 12 da Lei 8.218, razão pela qual entendo que a autuação contém vício material que deve ser reconhecido, decorrente da imposição de penalidade diversa ao fato tipificado como infração cometida pelo contribuinte, daquela que expressamente lhe é combinada em lei. Então, é isso. Aí, acho que a gente tem que votar, né? Tem que votar, Renata. Colegas, esse é aquele caso clássico, né, de multa por não apresentação de arquivos digitais. Na forma, né, estabelecida, né, na legislação, e a fiscalização aplicou a multa prevista na legislação previdenciária, né, especificamente a legislação previdenciária. E aí a Renata está reconhecendo a nulidade da autuação, porque no entendimento da Renata, a fiscalização deveria ter fundamentado a autuação na Lei 8.218, né, Renata? É isso, basicamente é isso, né? E aí, só que uma coisa, Renata, o contribuinte não alega isso no recurso, né? Isso não, você não é que é de ofício. Né? Uhum. É de ofício que você está... De ofício, é de ofício, Francisco. Alguém gostaria de comentar o processo ou vota a relatora? Antes de Eu gostaria. Gostaria? Fala. Eu gostaria. Pode falar. Veja, a princípio eu não divido do entendimento da relatora, né, que no caso de quando você tem a apresentação de documentos em arquivo digital com a forma incorreta, você deve aplicar a Lei 8.218. Acontece que, nesse caso específico, esse inciso 3 do artigo 32 da 8.212, ele tem dois comandos, né? São duas ações em relação às quais o contribuinte está obrigado. O contribuinte ele está obrigado a, primeira ação, prestar informações ao INSS, a Delegacia da Receita Federal, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecidas. Então, esse é o primeiro comando. E o segundo comando, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Veja, se a infração cometida pelo contribuinte aqui fosse em relação ao primeiro comando, eu acho que o voto da relatora estaria perfeito, acompanharia ela. Mas no caso específico, me parece que a multa foi aplicada por descobrimento dessa segunda parte, porque quando a gente vai no relatório fiscal, está transcrito aqui no voto da conselheira relatora, diz lá o fiscal, foram solicitados documentos geradores e lançamentos contábeis através do termo de estimação número tal. Estes documentos não foram apresentados. Veja, tem uma diferença entre você não apresentar o documento que foi solicitado no curso da fiscalização ou apresentar na forma incorreta. Né? Ou apresentar na forma incorreta. Como esse inciso 3 do artigo 32, ele tem essas duas possibilidades, são duas ações em relação às quais o contribuinte está obrigado, que é prestar informação na forma estabelecida, bem como prestar esclarecimentos necessários à fiscalização, e estando a autuação fundamentada, de acordo com o entendimento da leitura que eu estou fazendo aqui do relatório, nessa segunda parte, que é não apresentação dos documentos, enfim, das informações. Então, eu acho que não seria o caso aqui de aplicar a multa da 8.218. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu queria só fazer a seguinte colocação. São duas colocações. Esse arrazoado que o Gregório fez, muito bem colocado, por sinal, na verdade, ele acabou corroborando com o voto da Renata. Pelo seguinte, porque lá na 8312, no artigo 12, ele tipifica 3 condutas em graus diferentes de reprovabilidade. Quando você não apresenta, você apresenta com defeito de forma incorreta, ou você não cumpre o prazo, que é o inciso 3, que é o mais simples. A situação pede, o cara não entrega, mas entrega fora do prazo, ou não traz no prazo. Essas duas facetas aí que o Gregório trouxe, que ele esgarçou assim do artigo do inciso 3, na verdade, corresponde a 2 condutas que estão lá no 8218. Agora, a minha dúvida em relação a quanto
assim, a integralidade do voto da Renata está perfeito, o raciocínio dela é perfeito. A minha dúvida é porque eu tenho feito esses votos de uma forma diferente, que eu concordo plenamente com tudo que a Renata disse. É exatamente a minha linha de pensamento. Mas eu tenho dúvidas quando essa matéria, assim, para a gente reconhecer de ofício, sabe? Porque é uma matéria que não foi aduzida em recurso voluntário. Quando a gente dá esse tratamento de dizer que a gente não vai anular essa para colocar essa outra 8218, a 8218, na verdade, a gente acaba beneficiando o infrator porque ele não vai ser punido por nenhuma das multas, e a infração existiu. E ele foi punido, na verdade, pela infração bem mais favorável a ele, que foi a 32.3, do inciso 32.3. A minha dúvida, assim, a minha dificuldade que eu tenho é, embora esteja, assim, com muita vontade de acompanhar a relatora, porque é perfeita as argumentações dela, porque realmente a Lei 82/18 é que tipifica as condutas, com extrema precisão, extrema clareza. Eu não sei, Renata, se a gente poderia conhecer de ofício, sabe? É como eu disse, eu votei nas últimas recentemente, e aí a gente até o Ibiapino fez até algumas colocações bem interessantes também, é que não é uma matéria de ordem pública, não é, inclusive no próprio CAF, não é uma matéria ainda consedimentada, sabe? Existem divergências em vários sentidos. Certo. Aí, eu não sei, e como não foi uma matéria assim aduzida no regulamentário, eu estou com uma certa dificuldade de acompanhar, apesar de eu achar que o seu voto está perfeito, é exatamente isso. Isso gera uma nulidade. Isso gera uma nulidade de enquadramento. Tá. Claro que é. Mas vamos votar. Viu? É o seguinte. Tá todo mundo pronto para votar? Vamos. Acho que eu estou. É o seguinte, nós estamos com o horário já, né? Já passou das 13 horas, a gente tem que resolver isso aqui. Vamos votar essa questão da nulidade, daí a gente retoma o julgamento daí desse processo à tarde, pode ser? Podemos votar a nulidade, então? Podemos votar? Qual é a nulidade exata, dele que a gente vai votar? A conselheira está anulando a autuação por vício material por conta do enquadramento legal. O enquadramento é incorreto do lançamento. Perfeito. Não é por matéria de ordem pública. Vamos lá, então, colegas. Márcio, como você vota? Presidente, eu já votei essa matéria em outra situação, acompanhando o entendimento da turma, mas eu nunca tinha tido tempo para estudá-la. Já pude estudá-la em outra ocasião, e eu divido da relatora por acreditar que a Lei 8.212 é que tipifica, de fato, o caso concreto, não é 8.218. A 8.218 não é especial em relação a 8.212, a 8.212 trata especificamente de contribuições previdenciárias, ao passo que a 8.218 trata de tributos diversos e não faz nenhuma alusão à contribuição previdenciária, mas tão somente a forma de entrega de um arquivo. A forma de um arquivo não pode ser considerada uma legislação especial diante da infração típica específica da contribuição previdenciária, amoldando-me também ao entendimento majoritário da Câmara Superior. Então, nesse sentido, eu divido, não vejo nulidade no lançamento. Tá certo. Não é a lei que é especial, é a norma que é especial. É o dispositivo que é especial. Não foi isso que eu disse. Não, tudo bem, eu não disse o que você disse. Eu estou dizendo só que ele não é também especial, porque mesmo a norma que o comprime, a lei que o comprime, que o engloba, também não é especial. Também não é o dispositivo. O dispositivo não faz alusão à contribuição previdenciária. Colegas, vocês querem, então, interromper agora e continuar? Eu já votei, eu acho que todo mundo já votou. Não sei se vai ter debate. Não, é que você está debatendo agora. Não, querem? Podemos seguir? Cada horário, viu, Márcio? Cada horário. O Marco Antônio tem horário, a gente não pode... Vamos lá, então. Gregório, diverge da relatora? Nesse caso específico, eu vou divergir pelo que eu já coloquei no debate. Não reconhece a nulidade, né? Luiz, diverge ou acompanha a relatora? Eu vou acompanhar a relatora. Os argumentos estão perfeitos, apesar de que eu, pessoalmente, não faria, encaminharia assim, mas como os argumentos estão perfeitos, é isso aí. Só lembrando que a Lei 82/18, os arquivos digitais não estão vinculados a nenhum tipo de tributo, tá? Perfeito. São universais, para qualquer tipo de tributo. Não existe regrinha específica para essa ou aquele tributo. Tá certo. Rafael, como você vota? Com a relatora. Relatora. Francisco, como você vota?
Eu mantenho o meu entendimento, mas eu fiquei na dúvida em relação à consideração que o Gregório fez e não reconheço também de ofício. Então, eu vou divergir por conta desses dois fatos. Ok. Ana, como você vota? Eu acompanho a divergência do Márcio. Do Márcio. Então, são duas divergências? O Gregório divergiu. Gregório divergiu. Com outros fundamentos, né? Então, Tá. Eu acompanho a divergência, então Qual essa... divergência você vai acompanhar dele? Agora tem que saber a divergência, qual vai ser acompanhada. Porque a Ana colocou bem, tem duas divergências diferentes. Aí você e o Francisco não disseram qual era a divergência. A Ana foi cirúrgica, ela disse qual é a que ela está seguindo. Não, a essência minha é reconhecer de ofício. Essa é a minha divergência principal. Essa eu tenho... É outra divergência. É a terceira divergência. Não, mas não importa, gente. Então, deixa eu ver. Quem acompanha a relatora foi o Luiz. Só falta você votar. Eu já votei, eu falei que acompanha a divergência. Agora, ficou essa questão de... Eu não reconheço a nulidade da autuação, tá? No meu entendimento, a legislação aplicada pela fiscalização está correta. Eu não vejo erro na fundamentação, então eu não reconheço a nulidade. Então, o Rafael, o Luiz e o Luiz acompanharam a relatora, os demais divergiram. Então, eu não acho que haja duas divergências, só com conclusões diferentes. Tá. Então, a nulidade, então, foi rejeitada. Aí, agora, a Renata vai seguir na leitura do voto, só que a gente vai fazer isso depois do intervalo. E depois a gente vê daí quem faz o voto vencedor, então, tá bom? Então tá, colegas, vamos fazer um intervalo agora. Marco Antônio, Rafael e Francisco podem interromper a gravação.